Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu farei uma explicação para vocês da resolução dos exercícios 4, 5 e 6 das páginas 106 e 107 do módulo 4, ok? Observe no quadro a quantidade de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de alguns polígonos convexos. Então, aqui a gente tem a quantidade de lados e a soma dos ângulos. Por exemplo, quantidade de lados 3, um triângulo, né? Soma das medidas dos ângulos de um triângulo, 180. Se for um quadrilátero, que é a figura de 4 lados, 360 e assim por diante, tá? Escreva uma fórmula para representar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo em relação à quantidade de lados L desse polígono. Então, olha só, nessa formulazinha que a gente tem aqui, ó, vamos observar, tá assim, D, que é a soma, né, dos ângulos internos, é igual a 180 vezes L menos 360. Então, aqui o objetivo é a gente achar uma formulazinha que envolva o lado, para que a gente substitua nessa formulazinha, no lugar do L, a quantidade de lados que eu tenho aqui e eu chegue nesse resultado aqui, certo? Então, 180, por exemplo, se eu fosse usar a fórmula para achar a quantidade a soma, né, dos ângulos aqui de um triângulo. Colocaria 3 aqui, né, no lugar do L, vezes 180, menos 360, realmente dá 180, certo? Então, a formulazinha que dá certo aqui para isso é essa aqui, certo? Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo com... Aí, agora é dado a quantidade de lados, né? 10 lados, 15 lados, 20 lados. Então, a gente pega essa fórmula aqui, tiro o L e coloco 10, faço a conta. Tiro o L e coloco 15, faço a conta. Aqui também, né? Tiro o Lzinho e coloco 20, faço o cálculo, certo? Questão 5. Observe no quadro algumas informações a respeito da massa e do valor energético de determinado bombom de chocolate. Então, aqui nós temos a quantidade de bombons, né? Uma unidade, 2, 3, 4. A massa em gramas, né? Um bombom, então, pesa 8 gramas. O valor energético de 1 a 40. E isso vai aumentando de acordo com a quantidade, certo? Então, isso que nós temos na tabela. Escreva uma fórmula que relacione a massa M com a quantidade de bombons. Então, se a gente observar aqui na massa, tá? 8, 16, 24, 32, praticamente o que eu tenho aqui é a tabuada do 8. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, né? Então, uma maneira de escrever essa fórmula é fazendo massa igual a 8 vezes a quantidade. Se a quantidade for 1, massa vai ser 8. Se a quantidade for 2, a massa é 16, ok? Escreva uma fórmula que relacione o valor energético V com a quantidade de bombons. Agora aqui, o valor energético. 40, 80, 120, 160. Aqui, se a gente observar bem, nessa coluna, nós temos os números escritos de 40 em 40. Então, como se fosse a tabuada do 40, né? Então, a fórmula eu posso escrever valor energético igual a 40 vezes a quantidade. Se a quantidade for 1, vai ser 40 o valor energético. Quantidade for 2, vai ser 80, e assim por diante, certo? Determine a quantidade de bombons presente em uma caixa com 160 gramas de chocolate. Quantas quilocalorias tem todos os bombons dessa caixa? Então, o que a gente tem aqui é a massa, tá? 160 gramas. Então, eu vou usar a minha primeira formulazinha. E no lugar do Mzinho, que é a massa, eu vou colocar 160. Aí, eu vou achar que tem 20 bombons, certo? E para achar a quantidade de calorias, eu pego a outra formulazinha e no lugar do que eu coloco 20, que vai dar 800. Então, uma caixa com 160 gramas de chocolate tem 20 bombons e todos os bombons dessa caixa têm juntos 800 quilocalorias, certo? Questão 6. Mariane trabalha em uma loja de eletrônicos, seu salário bruto é composto de uma parte fixa de R$ 1.300, mais uma comissão de 4% sobre o valor de suas vendas durante o mês. Escreva uma fórmula para representar o salário bruto de Mariane de acordo com o valor das vendas feitas por ela em um mês. Então, a gente pode escrever assim, salário S igual a 1.300 mais 4% do V, que é das vendas, tá? Só que o 4% aqui na fórmula, a gente não coloca assim, desse jeito. A gente coloca 4 sobre 100, que é 0,04, tá? Então, salário igual a 1.300 mais 0,04 vezes a quantidade de vendas, ok? Se Mariane vender durante um mês R$ 8.000 em mercadorias, qual será o valor de seu salário bruto nesse mês? Então, aqui a gente tem o valor das vendas, né? O meu V aqui, ó, tá? Então, eu pego a fórmula e no lugar do V eu coloco 8.000,
Aí eu vou encontrar que o valor do salário bruto de Mariane será R$ 1.620, certo? Qual deve ser o valor das vendas de Mariane para que em um mês ela receba um salário bruto de 1.820? Agora eu quero achar o valor das vendas, o meu vizinho. Então eu pego a minha fórmula e no lugar do S de salário eu coloco 1.820, tá? Passo 1.300 para lá, subtraindo 520. Agora 520 dividido por 0,04, 13 mil. O valor das vendas de Mariane deve ser 13 mil reais, certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!